Boa noite, torcedor afiano. Voltamos a falar diretamente de Bragança Paulista, agora para a coletiva com o zagueiro Alisson Cassiano. Boa noite, Alisson. Primeira pergunta do Marquinhos Chiocchini, dos campeões da bola. Alisson, boa noite. Na sua análise, qual a dificuldade que o time vem enfrentando defensivamente nesses últimos 3 jogos com os gols sofridos? Boa noite a todos. Futebol é feito de detalhes, né? E infelizmente os detalhes eles acabaram sendo a nosso favor somente na primeira partida. Nos outros jogos a gente acabou deixando passar algumas jogadas, acabou não cortando algumas jogadas também que acabaram se tornando gols. No campeonato nivelado como é o Paulistão, qualquer erro ele pode te custar muito caro e é o que tem acontecido com a gente nas últimas partidas. Segunda pergunta do Marquinhos. Com a terceira derrota consecutiva, é claro que a pressão aumenta no clube. Qual a sua análise do momento e o que precisa acontecer para essa situação se reverter? Cara, a pressão no futebol ela sempre existe, né? Quando você está ganhando, existe pressão para que você ganhe mais. Quando você está perdendo, existe pressão para que você volte a ganhar. Então, a única coisa que precisa acontecer para que essa má fase passe, para que as coisas mudem, são os resultados, né? Com o resultado, tudo acaba sendo facilitado. Os jogadores têm mais confiança, conseguem desenvolver melhor o seu futebol. Então, acredito que seja só o resultado mesmo. Pergunta do Flavinho Fernandes, do portal Araraquara Agora. Alisson, qual vem sendo a conversa entre vocês, jogadores, para se recuperarem no campeonato e quais erros devem ser corrigidos? Cara, a conversa que a gente tem internamente é de que a gente precisa melhorar, né? Todos nós temos a consciência de que a gente pode entregar muito mais, que a gente pode fazer muito mais, né? Então essa tem sido a principal conversa, mesmo no primeiro jogo, quando a gente estreou vitorioso, a gente tinha muitas coisas a melhorar e continuamos tendo que melhorar muitas coisas, né? Então eu acredito que não só com conversa, mas com trabalho, com cabeça no lugar, dessa forma que a gente vai conseguir reverter a situação, né? E como eu disse antes, só o resultado que faz a diferença, o resultado muda tudo, né? Se hoje o jogo sendo da mesma forma que foi, mas se a gente tivesse conseguido aproveitar oportunidades, talvez tivesse conseguido empatar ou até virar a partida que hoje, não importaria como é que foi o restante da partida, né? Ou ter tomado os gols, enfim, o resultado é sempre o que mais importa. Para finalizar a coletiva, pergunta do Guilherme Moro, do Toque de Bola Cast. Boa noite, Alisson. O primeiro gol sofrido no jogo de hoje, os outros dois no final das partidas contra São Paulo e Santo André são bem semelhantes. Na sua opinião, quais os motivos fazem com que o setor defensivo não tenha se encontrado até aqui? O revezamento constante entre os zagueiros tem contribuído para a falta de entrosamento no setor? Cara, eu acho que a falta de entrosamento é natural todas as vezes que você começa um trabalho do zero, né, como é o que aconteceu aqui. E acredito que só trabalhando, só colocando a cabeça no lugar, revendo os erros que foram cometidos é que a gente vai conseguir consertar, né? O futebol, se ninguém errasse, nunca terminaria sempre 0-0. E como eu disse na primeira pergunta, se eu não me engano, infelizmente nas últimas partidas os detalhes têm ficado sempre contra nós, né? Então acredito que a única maneira que a gente tem para reverter tudo isso é trabalhando, cada um se doando mais, se esforçando mais para fazer aquilo que precisa ser feito. Desta forma, então, a gente encerra a coletiva, agradecendo aos torcedores, aos setoristas e ao Alisson. Muito obrigado, boa noite.